Bom dia, pessoal do segundo ano. Dando continuidade aqui às nossas aulas à distância, hoje nós vamos ver o período entre guerras. O que foi o período entre guerras? Esse período compreende das datas de 1919 a 1938. Foi o período que abrange o fim da Primeira Guerra Mundial e vai até o início de um novo confronto mundial, que será a Segunda Guerra, certo? Esse período é marcado pelos seguintes acontecimentos: surgimento dos regimes totalitários nazismo e fascismo. O nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália serão regimes totalitários, autoritários, aonde terão o nacionalismo como a sua principal força de governo. E nós teremos também a crise econômica dos Estados Unidos de 1929. Crise econômica essa que abalará o mundo todo. Nesse primeiro momento, vamos falar exclusivamente da crise econômica americana. A crise de 1929, aonde a Bolsa de Valores de Nova York, que era o principal centro econômico mundial, quebra, entra em crise, recessão, certo? Quais os motivos que levaram a essa crise econômica? Nós temos aqui a superprodução industrial e agrícola dos Estados Unidos e a rápida recuperação econômica dos países da Europa. Quando os países da Europa, que haviam saído da Primeira Guerra Mundial em crise, facilitando assim os Estados Unidos a ter uma ascensão econômica muito grande, eles recuperam a economia em um espaço de tempo muito curto. E aquela economia americana que estava em grande ascensão, em grande produção, uma superprodução, ela não mais vai ser necessária para que esses países da Europa passem a consumir ou a terem capitais americanos investidos nas suas indústrias, levando assim a economia americana a uma recessão. Por quê? Porque vai ter muita produção, o dinheiro não vai mais ser necessário para o investimento de setores industriais e setores econômicos da Europa, vai ter um grande acúmulo de matérias-primas, de produtos, fazendo com que os Estados Unidos não tivessem mais como abastecer de tanto produto que tinha vários países ou até mesmo a sua sociedade. Ficou um acúmulo, uma produção em grande escala sem terem consumidores. Isso vai ser uma consequência em relação aos investimentos que países tinham na região dos Estados Unidos. Vão deixar de pedir empréstimos, vão deixar de serem financiados e de serem ajudados nas produções industriais. Inclusive, esse período de grande ascensão americana era conhecido como o American Way of Life, o estilo de vida americano. O americano era consumidor em grandes escalas, possuíam casas maravilhosas, carros. Era aquela riqueza que não acabava mais, certo? Esse estilo de vida, com a crise, vai ter uma virada totalmente diferenciada no que diz respeito às consequências. As famílias vão ficarem desempregadas, vão passar por depressões, fome vai abalar os Estados Unidos, falência de empresas e bancos, ou seja, a economia americana vai entrar em crise e em grande instabilidade. Essa instabilidade vai também se refletir na economia mundial, certo? Porque muitos países que investiram na Bolsa de Valores de Nova York vão ter as suas economias afetadas. Também vão ter crise nos bancos, falência de bancos e indústrias. No caso aqui do nosso Brasil, o nosso Brasil tinha como principal economia na época a produção do café. O café era investido em mercado americano em larga escala. Os americanos, os Estados Unidos, eram os nossos principais consumidores.
com a crise vão deixar de comprar o café. E assim o Brasil vai passar por uma crise de falta de capital estrangeiro, de investimento. Nesse período, nós estamos aqui em termos de 1919, teremos aqui o governo de Getúlio Vargas, né, no Brasil, onde milhares, centenas de sacas de café vão ser queimadas para que o preço mantivesse uma estabilidade, certo? Para que também não houvesse aqui acúmulos, uma superprodução de café sem terem compradores. Essa crise americana, ela vai ter no seu final uma medida econômica tomada pelo governo Roosevelt para que ela seja superada. Essa política será chamada de New Deal, né? As novas medidas. Ela será caracterizada pelos seguintes fatos. Teremos a intervenção do Estado na economia, direta a intervenção do Estado. A economia praticamente vai se tornar uma economia estatal. Mesmo o país sendo uma democracia, nós teremos aqui a intervenção do Estado na economia para dar as diretrizes, para que houvesse uma ascensão novamente nesse modo de produção e nesses investimentos. O governo vai fazer obras públicas para gerar empregos. Gerando emprego, gerar consumo, capital de giro. Ele vai reduzir as taxas de juros e estimular o consumo. Ou seja, essas medidas farão com que os Estados Unidos, até no ano de 1929, 1930, 35, sairá rapidinho e passará novamente a ser uma das grandes potências do mundo. Certo? Até mais, pessoal.